Em um mundo perfeito para você, haveria a monogamia ou não? Não, porque a monogamia está conectada com... Uma coisa é você descolonizar uma lógica. Por que eu tô falando isso? Porque a lógica monogâmica, ela tá atrelada aqui no Brasil ao nosso processo histórico, né? Então, ao processo de colonização, há um processo também de catequização. A invasão colonial, ela foi amparada pela Igreja Católica, para que a ideologia católica, né, a Igreja também tivesse um crescimento e tivesse mais adeptos. Então é onde eles catequizavam, né, os povos indígenas, catequizavam os povos africanos com algumas novas lógicas, porque percebam que os povos indígenas, os povos africanos tinham suas lógicas, suas culturas próprias. Então, esse é um processo de colonização. Colonização territorial, colonização relacional, do corpo e até mesmo, né, da alma, do espírito, enfim. Só que tem um ponto. Uma coisa é a gente pensar num sentido de vamos descolonizar alguns afetos, vamos descolonizar algumas lógicas. Então, olha, vamos pensar sobre esse formato aqui de relacionamento? Nossa, né, eu tô tendo um desejo que não é tão compatível com a heterossexualidade, que não é tão compatível com a monogamia, que não é tão compatível com os princípios cristãos. Vamos olhar pra isso? E não necessariamente olhar pra uma demanda significa a transformação dessa demanda numa outra coisa. Então, olhar para a monogamia, a heterossexualidade compulsória, por exemplo, não significa, e você ter uma crítica quanto a esse tipo de sistema, não significa que você vai se tornar não monogâmico e que você vai se tornar uma pessoa que tem um outro viés de sexualidade. Uma coisa não significa outra. E é importante que isso esteja claro, porque também não pode significar. Mas percebam que na prática, esse tipo de discurso dela, eu acho um pouco delicado, assim, então no mundo ideal, só haverá um formato específico de se relacionar. Gente, vamos lá, uma coisa é você descolonizar o seu pensamento para você aceitar as diversidades. Outra coisa é você colocar que somente um modo de se relacionar é o correto. Isto também é a reprodução de uma lógica colonial. Porque o pensamento colonial, ele vai entuchar em você um modo certo de se viver, um modo que é o correto. Foi esse o argumento para a ampliação, por exemplo, de uma religião. Foi esse o pensamento de ampliação para um modo de sexualidade correto, um modo de se relacionar correto. Foi esse o pensamento que nutriu, por exemplo, o sistema, vamos dizer assim, né, patriarcal, no sentido de mulheres têm que ficar naquele lugar. Então, sempre que a gente vai para esse lugar, que é muito polarizado, que é, realmente, no mundo ideal, assim seria o correto. E quando este correto está mais atrelado com o nosso modo, sinto informar, nós estamos reproduzindo um pensamento colonizado, tá? Porque nós somos frutos do processo de colonização. Então, essa estrutura, ela está operando na gente. Então, vamos tomar cuidado.